em Mateus capítulo 11, e nós estaremos lendo os versículos 20 até o versículo 24, para nossa edificação. Mateus capítulo 11, esse é o Evangelho do Rei. Nós estamos fazendo a exposição deste livro tão precioso, o Evangelho de Mateus, para o crescimento e edificação da igreja. Mateus capítulo 11, nós já falamos sobre a crise na fé de João Batista, falamos sobre o testemunho que Jesus dá de João Batista, a grandeza de João Batista. Jesus diz que é o maior de todos os homens, nascido de mulher, da antiga aliança, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Então nós pregamos na quarta-feira, e hoje nós iremos falar sobre ai das cidades impenitentes. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que possam ler essa passagem para a nossa edificação. Você que está em casa, acompanhe também a leitura com fé e esperança. E vamos ler esses versículos. Mateus 11, 20 a 24, todos juntos. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até ao inferno, porque se em Sidoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Pai querido, fale conosco, Deus. Queremos entender a Tua palavra, extrair dela lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre. Que nenhum de nós saia daqui do jeito que entrou, mas que saiamos daqui tocados pela Tua palavra. Que possamos responder ao chamado do Senhor em arrependimento e fé. Que possamos andar com Jesus, viver com Jesus e glorificar a Jesus em todas as áreas da nossa vida. Toque em nossos corações, para que possamos, ó Deus, aplicar a Tua palavra no nosso viver, na nossa casa, no nosso trabalho, ó Deus, na sociedade e, sobretudo, para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Podeis assentar. Ser repreendido não é algo agradável, mas pode ser útil, pode ser bom, pode ser educativo. Em especial se a repreensão vem daqueles que nos amam. Por exemplo, a mãe repreende o seu filho para corrigir as suas atitudes, porque a mãe quer o melhor para o filho, quer que o filho possa andar no melhor caminho, fazer as melhores escolhas. Então, por isso, a mãe corrige o filho. O professor repreende o seu aluno para que desenvolva o seu aprendizado, para que ele preste atenção, para que ele cresça, para que ele aprenda. O nosso Senhor Jesus, meus irmãos, repreendeu a cidade de Corazim, Betsaida e Cafarnaum para promover o arrependimento, a mudança de mente e de coração e conscientizá-las de que estavam perdendo uma grande oportunidade. O Messias, o encarnado Filho de Deus, entre eles. Jesus é o Deus encarnado, no meio destas cidades. Corazim, Betsaida e Cafarnaum eram cidades vizinhas, e juntamente tiveram o privilégio de ver Jesus em suas ruas, andando em suas praças, visitando as suas casas, realizando atos milagrosos e pregando as boas novas da salvação. Essas cidades tiveram o privilégio de ver o próprio Deus encarnado entre elas. Porém, essas cidades se fecharam para a mensagem de Cristo e revelaram a sua indiferença pelo Mestre.
Por isso elas foram comparadas a Tiro, Sidom e Sodoma, respectivamente. E por terem recusado a palavra viva de Deus, aquela geração terá um julgamento no dia do juízo final, mais duro do que haverá para as cidades pagãs, às quais foram comparadas. As cidades aqui de Corazim, Betsaida e Cafarnaum, foram censuradas por Jesus, porque demonstraram falta de fé em sua pessoa, apesar de terem testemunhado muitos dos seus milagres, muitos das suas obras, e a recusa de não se arrepender-se e não abraçar a mensagem do Evangelho, não é indesculpável, mas vai levar essas cidades ao julgamento, ao tribunal de Deus. A grande ideia dessa passagem, meus irmãos, é o perigo de rejeitar a mensagem e os milagres de Cristo. O perigo de rejeitar a mensagem e os milagres de Cristo. Primeiro, o perigo aqui, o perigo da impenitência, do não arrependimento. O texto diz que passou então Jesus a increpar as cidades nas quais se operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Jesus começou então a denunciar a dureza do coração destas cidades. Jesus repreendeu essas 3 cidades porque, embora as pessoas que viviam ali tivessem visto muitos milagres, elas não se arrependeram, elas não se voltaram para Deus, elas não reconheceram os seus maus caminhos. Jesus não operou milagres para satisfazer a curiosidade alheia, nem discursou para divertir o povo, para entreter o povo, ou para mostrar que podia apresentar uma mensagem melhor do que as autoridades religiosas do seu tempo. Jesus operou milagres para chamar o povo ao arrependimento, para voltar para Deus, para buscar a Deus, para se quedar diante do Senhor, para andar com Deus, para ouvir a voz de Deus, para serem sensíveis à obra de Deus. No entanto, Jesus operou milagres que demonstravam que ele era um mensageiro de Deus, ordenando-lhes o arrependimento. Lembre-se de que quando João Batista surgiu no deserto, ele pregou o quê? Arrependimento. Ele pregou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Era a mensagem de João Batista. Quando Jesus iniciou o seu ministério público, ele proclamou a mesma mensagem. Qual foi a mensagem? Arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Seus milagres mostravam que ele era o mensageiro de Deus com autoridade para ordenar às pessoas que se arrependessem. Jesus é o Deus homem, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus veio para ser o mediador entre Deus e os homens. Jesus veio para reconciliar os homens com Deus. E por alguma razão, essas cidades não enxergavam isso. O povo ignorou a necessidade de arrependimento e por isso não pôde entrar no reino. O povo não queria um Cristo que incomodasse a sua maneira de viver, no seu proceder, que não os alertasse para o seu modo de vida, para que eles não fossem confrontados. Eles não queriam um Cristo que pregasse arrependimento. O povo estava cantando aquela musiquinha, né? Ado, cada um no seu quadrado. É mais ou menos isso. As pessoas não queriam ser incomodadas, queriam viver a sua maneira, ao seu modo, vivendo uma vida torta, uma vida longe de Deus, mas queriam ser aplaudidas. No entanto, meus irmãos, sem arrependimento não há remissão de pecados. Nós não podemos entrar no reino de Deus sem arrependimento, sem mudança de mente, sem mudança de coração, sem mudança de comportamento. Por isso Jesus passou a increpar estas cidades e denunciar estas cidades, porque elas estavam vivendo com seus corações empedernidos, endurecidos, rebelados contra Deus, impenitentes, e vivendo uma vida na contramão da vontade do Senhor.
Mas o segundo perigo, meus irmãos, é o perigo da indiferença. Por isso o texto diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Essas cidades, meus irmãos, não atacavam a Jesus Cristo. Elas não expulsavam de suas portas. Não buscavam crucificá-lo. Todavia, essas cidades da Galileia não estavam levando Jesus a sério. Jesus estava sendo relegado à indiferença. E a indiferença pode matar tanto quanto a perseguição. A indiferença é pior do que o ódio. Segundo William Barclay, a indiferença não queima a religião, congela até que morra. Não a degola, sufoca lentamente até que a sua vida se apaga. O maior pecado dessa cidade não foi a incredulidade, mas a indiferença. Eles ouviam Jesus pregar, mas estavam indiferentes. Não estavam nem aí para isso. Seus moradores não atacaram Jesus, mas se mostraram indiferentes a seu apelo ao arrependimento, à aceitação do reino de Deus. Quando Jesus fazia um apelo do arrependimento, eles pensavam em seus corações: vamos deixar esse assunto para mais tarde, quem sabe, porque nós não estamos interessados em tomar nenhuma decisão. Assim, estamos diante, meus irmãos, de uma grande e constrangedora verdade. Também é pecado não fazer nada. Por isso Jesus disse para essas cidades: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. E o ai aqui é uma palavra de maldição, é um oráculo de maldição, é uma palavra de juízo divino sobre os ímpios. E a Bíblia, ela está repleta de ais. Ai do perverso, em Isaías 3:11. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça, em Jeremias 22:13. Ai dos profetas loucos, em Ezequiel 13:3. Ai dos que andam à vontade em Sião, em Amós 6:1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade, em Miqueias 2:1. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai do pastor inútil, em Zacarias 11:17. Ai de vós, escribas e fariseus, porque fechais o reino de Deus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Em Mateus 23:13. E ai dos que moram na terra, em Apocalipse 8:13. Ai é um oráculo de maldição, é uma palavra de juízo sobre os ímpios. Por isso Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Corazim era uma vila que ficava a cerca de 4 quilômetros apenas de Cafarnaum, uma cidade perto ali. Betsaida ficava a 5 quilômetros ao leste de Cafarnaum, uma cidade vizinha de Cafarnaum. E 3 discípulos de Jesus eram provenientes de Betsaida: Pedro, seu irmão André e Filipe. Esses 3 apóstolos eram de Betsaida. Olha o privilégio. Nessa cidade, 3 apóstolos chamados por Jesus para influenciar o mundo inteiro, para serem pregadores do Evangelho. Mas nesta cidade não se rendeu aos pés de Jesus, dizendo: olha, é tão importante o que esses homens estão pregando. Ambas as cidades ficavam na Galileia, e foram as primeiras a testemunhar o ministério de Jesus. Que privilégio! No primeiro século, Jesus andando na Palestina, visitando essas cidades,
trazendo a mensagem do reino dos céus, falando da parte de Deus, como Deus encarnado, mas eles não se importavam, eles eram indiferentes. Elas seriam julgadas por terem visto o Messias e depois tê-lo rejeitado. Jesus estava dizendo para essas cidades: vocês tiveram o privilégio de ver Jesus e ver os seus feitos, mas não mudaram a sua forma de pensar e viver. Vocês foram indiferentes à mensagem de Cristo. Vocês foram duras de coração, insensíveis à voz de Deus. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Vocês foram indiferentes, vocês ouviram e entraram pelo ouvido esquerdo e saiu a mensagem pelo ouvido direito. Vocês não deram crédito. Tiro e Sidom eram duas cidades importantes, cidades fenícias da antiguidade, conhecidas pela hostilidade arrogante que demonstraram contra Deus e seu povo. Eram cidades ímpias. Hoje essas cidades ficariam ali no Líbano, atual Líbano, ali perto do mar Mediterrâneo, no norte ali da Palestina, umas cidades que estavam à beira-mar. E essas cidades foram tão ímpias que elas foram destruídas. Vários profetas de Israel, como Isaías, Ezequiel, profetizaram contra elas, as quais acabaram sendo conquistadas por Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, na história, ele dominou o mundo com 32 anos de idade, e Alexandre o Grande destruiu estas cidades. Porém, Jesus afirmou que se tivesse operado em Tiro e Sidom os mesmos milagres que haviam realizado em Corazim e Betsaida, aquelas cidades inteiras teriam se arrependido. Elas não seriam indiferentes por tão grandeza desses milagres. Elas teriam expressado intensa contrição, humilhando-se com pano de saco e cinza. E pano de saco e cinza são antigos símbolos de luto e tristeza. Quando alguém estava triste, quando alguém estava contrito, quando alguém estava arrependido, então essas pessoas se vestiam de pano de saco e cinza, revelando humilhação, quebrantamento, contrição diante de Deus e diante da situação. Por mais ímpias que fossem, elas teriam feito o que a cidade da Galileia não fizeram. As cidades da Galileia, como Corazim e Betsaida, não se arrependeram. Apesar da revelação divina presente em seu meio, o povo de Corazim e Betsaida não se arrependeu dos maus caminhos, não se voltaram para Deus, não confessaram seus pecados, não se voltaram para Cristo. Diante da mensagem de Cristo, meus irmãos, nós não podemos também ser indiferentes. Nós não podemos acostumar com o sagrado. Existem muitas pessoas que falam assim: eu nasci num berço evangélico, eu nasci na igreja. Mas não basta apenas nascer num berço evangélico. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus. É preciso responder ao chamado de Deus em arrependimento e fé. Devemos rasgar o nosso coração em arrependimento e fé. Porque a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. É quando a gente ouve, mas nós não tomamos uma decisão. E isso é uma decisão de não decidir, de não responder ao chamado de Deus, de não se arrepender, de não se entregar a Cristo em fé, em esperança e contrição. Essas cidades ouviram, essas cidades viram, mas não se quedaram aos pés do Senhor, foram indiferentes. Mas nós podemos ver ainda, meus irmãos, em terceiro lugar, o perigo do castigo eterno. O texto diz assim: tu, Cafarnaum, versos 23 e 24. Por favor, coloque na tela aí, vamos ler esse versículo comigo? Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno.
Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Cafarnaum era uma cidade importante. Ela usufruía de um grande comércio e era uma cidade rica. Era uma cidade, para aquele tempo, uma cidade grande. Ela tinha 1.500 habitantes. Eles habitavam ali, perto do mar da Galileia, o mar de Tiberíades, no norte da Palestina. É só olhar no mapa, ali estava Cafarnaum, uma cidade pesqueira. E a cidade ficava na costa do mar da Galileia, e Jesus havia feito dessa cidade o seu quartel-general. Alguns pensavam que Jesus tinha nascido até nessa cidade, dizendo, a cidade de Jesus, porque Jesus morou nessa cidade. A cidade não era só a base de Jesus, mas também onde Jesus realizou muitos milagres específicos. E nós temos esse registro no Novo Testamento, por exemplo, a cura do criado de um centurião, que Jesus o curou à distância. A cura de uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher que sofria há 12 anos de fluxo de sangue. A ressurreição da filha de Jairo, Cristo a ressuscitou em Cafarnaum. A cura dos 2 cegos, Jesus os fez enxergar. A cura de um endemoniado, um homem totalmente possesso por Satanás, Jesus o libertou. A cura do filho de um oficial do rei, em João capítulo 4, versículo 46 a 53. Esses milagres, quantos milagres Jesus realizou em Cafarnaum. Mas as pessoas de Cafarnaum aparentemente nutriam pensamentos grandiosos em relação a si mesmas e a cidade. Eles estavam pensando, elevar-te-ás até o céu. Eles pensavam, nós vamos subir até o céu. Mas Jesus alertou-as de que corria o risco de descer até o inferno e de receber o juízo. Jesus disse para essa cidade, olha, vocês vão subir até o céu? Não, vocês vão descer até ao inferno. Jesus aplica a Cafarnaum o mesmo juízo de Isaías sobre a Babilônia. O texto em Isaías capítulo 14, verso 13 até o versículo 15, alguns usam essa passagem aqui para mostrar a soberba satânica. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Veja a soberba da Babilônia, e a soberba aqui encarnada na cidade de Cafarnaum. Eu subirei até o céu. Cafarnaum, como a alta exaltada Babilônia, será lançada no Hades, no inferno. A palavra em grego aqui é a palavra Hades, e no geral Hades é o mundo dos mortos. Mas aqui em específico, Hades significa inferno, um lugar de tormentos e chamas. Como na parábola do rico e do Lázaro, quando o Senhor Jesus contou essa parábola, dizendo, no inferno, Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e disse, e Lázaro no seu seio, e então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. E o que é inferno? O inferno é um lugar de sofrimento eterno, de castigo eterno, para aqueles que não se arrependeram do seu pecado. E por esta razão devemos temer a condenação do inferno. Devemos temer o juízo final, uma vez que o inferno é pior do que aquilo que a gente possa imaginar. A nossa vida aqui é curta, mas a nossa vida depois desta morte é eterna. E nós temos a eternidade com Deus no céu
ou a eternidade com Satanás no inferno. A Bíblia diz que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, e no inferno só haverá tormentos. Não tem festa, não tem carnaval no inferno, não tem balada, não tem noitada, não tem orgia, só tormentos. No inferno os desejos mais básicos não serão atendidos. Vejam bem que o rico aqui pediu que o pai Abraão liberasse, que Lázaro molhasse o dedo em água para o refrescar a língua. Mas esse pedido não foi atendido. A língua do rico soberbo no inferno não receberá uma gota de água para refrescá-la. O inferno é um lugar de eterno não. Deus não vai responder o pedido de ninguém que está no inferno. Por mais que ele suplique misericórdia, perdão, graça, e Deus vai dizer, não. O tempo da oportunidade foi na terra. Quando você ouviu a lei, ouviu os profetas, ouviu os pregadores, e você não respondeu ao chamado de Deus. Deus não vai atender os pedidos de misericórdia daqueles que foram para o inferno. A cidade de Cafarnaum teve a grande oportunidade de se arrepender de seus pecados e de receber a Cristo. No entanto, na sua soberba o rejeitou. Ela dizia no seu coração, nós queremos ser grandes, nós queremos ser autônomos, nós queremos ser importantes, nós queremos a riqueza deste mundo, nós queremos a fama, a glória, nós não queremos Jesus, nós não queremos a mensagem de Jesus, nós não queremos responder ao chamado de Jesus, nós não queremos arrepender dos nossos pecados. Jesus, meus irmãos, era grande demais e pequeno demais para as ideias de Israel. Jesus era grande demais porque ele perdoava pecados. Mas Jesus era humilde demais porque em Cafarnaum ele não tinha uma casa própria, ele morava numa casa alugada. Porque Jesus lavava os pés dos discípulos. Jesus era humilde porque ele andava ali de maneira simples na terra da Galileia. Jesus era grande demais e humilde demais para as ideias de Israel. Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. No entanto, meus irmãos, quem rejeita Jesus, em lugar de subir, vai descer para o mais profundo abismo, para o inferno eterno. Jesus fez uma comparação entre Cafarnaum e Sodoma. Veja bem, que Cafarnaum era uma cidade que tinha a maioria de judeus, na cidade de Cafarnaum. Os milagres operados em Cafarnaum teriam salvado Sodoma. Se esses milagres que Jesus fez em Cafarnaum tivessem acontecido lá em Sodoma, Jesus disse que esta cidade teria se arrependido. Jesus disse, se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Ela não seria destruída com fogo. Ela não seria riscada do mapa da humanidade. Sodoma era símbolo de lugar mais pecaminoso do que qualquer outro. Um lugar dominado pelo homossexualismo, pela libertinagem, pela violência, pela maldade, pela rebeldia. Uma cidade dominada pelo mal. Mas essa cidade não existe mais no mapa da história, porque Deus a destruiu por causa dos seus pecados vergonhosos e numerosos. No entanto, se a cidade de Sodoma tivesse do passado visto os prodígios de Jesus, Jesus andando nas suas ruas, nas suas praças, ela teria permanecido até a época de Jesus. Jesus queria dizer, meus irmãos, que a cidade teria se arrependido do seu pecado e, portanto, essa cidade não teria sido destruída por Deus. Ela não seria destruída por Deus porque ela teria se arrependido,
teria voltado para Deus, se ela tivesse a oportunidade que Cafarnaum teve, mas não aproveitou esta oportunidade. Por isso Jesus digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Jesus nos mostra aqui que no julgamento final nós teremos graus de condenação, assim como graus de galardão. Quanto maior for a luz, maior será o castigo. Quanto mais conhecimento nós tivermos de Deus, mais responsabilidade nós teremos. Porque no inferno teremos grau de penalidade. Todos no inferno serão infelizes para sempre, mas uns mais do que os outros. Uns sofrerão mais do que os outros, dependendo do conhecimento, da luz que ele recebeu de Deus. Por isso Cafarnaum tinha mais responsabilidade, mais juízo, mais castigo no juízo final do que Sodoma e Gomorra. Comentarista Sproul, ele diz o seguinte: imagine-se diante do tribunal de Cristo, ouvindo dizer: conheça a sua vida, você recebeu luz, você ouviu a Bíblia sendo pregada toda semana, apesar disso, nunca se arrependeu, nunca mudou de vida, nunca voltou para Deus. Portanto, seu castigo será pior do que o castigo que derramei sobre Sodoma. Veja a responsabilidade que a gente tem quando a gente ouve a mensagem do Evangelho. Toda semana ouve a pregação do Evangelho e a gente não responde em arrependimento e fé. Há muitos, meus irmãos, que negam a existência do inferno, achando que Deus é bom demais e não vai mandar ninguém para o inferno. No entanto, o Deus da Bíblia é um Deus que ama, mas é um Deus justo. O Deus da Bíblia é bondoso, mas também justo. Por isso, ele trará juízo sobre este mundo caído que rejeitou a mensagem do seu Filho, que rejeitou a Cristo. O Deus da Bíblia é amor, mas é também justo. E este Deus que é amor e justo, ele resolveu o nosso maior problema. Ele enviou o seu Filho Jesus para receber na cruz do Calvário a nossa condenação por causa dos nossos pecados. Jesus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso, todos nós que somos pecadores, homens mortais, nós precisamos voltar o nosso coração para Cristo, e confiar nele, e depender dele, e olhar para ele, porque só ele pode perdoar o mais vil pecador, e ele é o mediador entre Deus e os homens. Jesus é o único remédio de Deus para o maior problema humano, por isso nós devemos aceitá-lo. Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Como viveremos? Recebendo a mensagem de Cristo em arrependimento e fé. A cidade de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, tiveram o privilégio de ver Jesus operar milagres, ouvir os seus sermões, visitar as suas praças e sinagogas. No entanto, elas foram impenitentes, indiferentes à missão de Jesus, rejeitaram Jesus. Não sejam indiferentes e rebeldes à palavra de Deus. Não copie o exemplo dessas cidades impenitentes, indiferentes à mensagem de Jesus. Ouçam e vivam de acordo com a palavra de Deus, porque não basta ouvir e ver milagres, é preciso responder à palavra do Senhor. Ai daqueles que ouvem e são
indiferentes e impenitentes. Quantos que nasceram num berço cristão, foram trazidos pelos pais à igreja, e hoje estão longe de Deus no mundão, vivendo impiamente e cegamente no pecado, receberão um juízo pior do que Sodoma e Gomorra, porque tiveram o privilégio de serem trazidos para a escola dominical, participaram do culto, ouviram a mensagem, ouviram, mas rejeitaram a Cristo e a sua missão. Esses receberão um juízo muito maior. Por isso nós devemos viver recebendo a mensagem de Cristo em arrependimento e fé, e vivendo para a glória de Cristo. Como viveremos? Levando Deus a sério antes que seja tarde demais. Não brinque com Deus, não. Deus não é brincadeira. Corra para Jesus. Somente escondidos em Cristo, vestidos em sua justiça, nós podemos escapar do juízo final, do inferno eterno. Não brinque com o sagrado, não brinque com o evangelho, não brinque com a palavra de Deus. As cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum não levaram Deus a sério. Tiveram a oportunidade de Jesus andar no meio deles, mas contudo, essas pessoas rejeitaram a Cristo. Elas não aproveitaram o tempo da presença de Cristo em seu meio. Elas o rejeitaram e foram omissas. Foram piores do que Tiro e Sidom e Sodoma, cidades pagãs. Muitas vezes, meus irmãos, nós ouvimos os melhores sermões, contemplamos as grandes obras de Deus, mas o rejeitamos em nossa maneira de viver e de pensar, aceitando a ideologia do mundo, a ideologia de gênero, a agenda de gênero deste mundo pagão. Rejeitamos a palavra de Deus para abraçar a agenda do mundo. Devemos entender que com Deus não se brinca, e de Deus não se zomba. O céu é melhor daquilo que nós podemos pensar, mas o inferno é pior daquilo que nós podemos imaginar. Em vez de Cafarnaum subir até o céu, Cafarnaum desceu até o inferno, porque rejeitou a Cristo e não se arrependeu do seu pecado. Enquanto muitos no carnaval estão correndo atrás das orgias, dos trios elétricos, nós devemos correr para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós vivemos numa sociedade que quer apenas o prazer, o hedonismo. Nós vivemos numa sociedade que quer satisfazer o seu próprio ego, a sua própria vontade. Mas nós devemos correr para Jesus, porque só nele a vida faz sentido. E só nele nós temos o melhor remédio para o pior mal do mundo, o pecado. Só em Cristo nós temos alegria, nós temos paz, nós temos salvação, nós temos satisfação, nós temos sabedoria. Só em Cristo nós temos a verdadeira vida. Por isso nós devemos correr para Jesus, porque só Ele pode satisfazer o vazio do nosso coração e nos justificar diante de Deus e nos cobrir com a sua justiça e nos dar o perdão de todos os nossos pecados. E naquele dia, no dia final, quando os céus se rasgarem e Cristo vier para buscar a sua igreja, Ele vai dizer para os seus filhos amados: vinde benditos do meu Pai para a posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E vai ser uma alegria eterna para o povo de Deus, o povo que respondeu em arrependimento e fé. Mas vai ser uma tristeza eterna também para aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, para aqueles que foram surdos à voz de Deus. E o Senhor então vai dizer para esses ímpios: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Por isso nós devemos levar Deus a sério, antes que seja tarde demais. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé.